Bom, tudo bem, gente? Boa tarde. Eu fiz um convite para o Zé, o José Cid, da Hectos Financial, para a gente conversar um pouquinho de planejamento. O Zé e eu, a gente vem conversando bastante em relação a essa questão de como as pessoas têm chegado aqui no Canadá. Isso. E impressiona, de certa forma, às vezes o despreparo de algumas pessoas chegando aqui. E hoje, basicamente, a gente vai falar um pouquinho, nosso tema é o planejamento, a alma de sucesso para chegar aqui no Canadá, e falar um pouquinho de mim, falar um pouquinho do Zé, Óbvio, o Zé é meu convidado, eu vou deixar ele falar primeiro do que eu, fazer uma breve introdução. Ele tem uma coisa que tem que falar de si mesmo. Deixa eu falar de você falar de mim. Gostei. Eu não estava preparado para isso, mas eu gostei. Bom, você pode falar um pouquinho do seu background, da Hectos um pouquinho, da sua experiência aqui no Canadá, eu acho que é interessante. Ok. Eu sou engenheiro de formação e trabalhei muito tempo na Petrobras, na área de pesquisa. Então, meu perfil é muito técnico e muito de gostar de ter as coisas planejadas para saber onde é que eu estou indo. Não é que o planejamento seja uma garantia de chegada, mas te dá o mapa. E mais ou menos há uns 20 anos atrás eu comecei a trabalhar com finanças e aí depois eu passei a dar aula para quem quisesse gerenciar o próprio dinheiro e selecionar empresas para investir e avaliação de empresas, esse tipo de coisa. E de lá para cá eu cada vez fui mudando mais para a área financeira. Quando eu mudei para o Canadá, eu usei a oportunidade para mudar de profissão também. E quase todo mundo faz isso, É uma oportunidade de reinventar, Isso. Eu sempre fui muito empreendedor, eu nunca tive uma coisa só, um emprego. Eu tinha um emprego, tinha uma empresa, depois eu montei empresa de curso e eu nunca parei muito, eu trabalhava muito no Brasil. Aí aqui eu resolvi trabalhar menos e ter só uma empresa. Até parece, que trabalha um pouco menos tendo só uma empresa. Porque antes eu tinha duas, no Brasil eu tinha duas e meu emprego. E aí resolvi me dedicar totalmente à área financeira, que eu venho fazendo já desde que eu vim para cá. Eu transicionei o que eu tinha desenvolvido para o Brasil para o mercado canadense. Passei algum tempo estudando e em 2013 eu abri isso para outras pessoas e passei também a oferecer trabalho de assistência, primeiro consultoria e agora eu administro recursos de outras pessoas. A gente está falando aí de quase 6 anos fazendo esse tipo de trabalho aqui, ajudando as pessoas a se programar financeiramente e suportando elas para essa mudança aí de vida, Eu fazia isso antes, informalmente, mas depois eu tornei oficial, porque é sempre melhor ser oficial do que não oficial, Legal, interessante. Bom, um pouquinho de mim, eu acho que a gente tem um background bem complementar, viu? Isso talvez seja o motivo pelo qual eu convidei, a gente troca bastante... talvez seja por isso que a gente se dá bem. É verdade. Bom, eu sou gerente de projetos de formação, trabalhei em grandes projetos durante 15 anos no Brasil, projetos de construção, projetos de TI, projeto de óleo e gás, morei em Angola trabalhando com projetos e quando minha esposa e eu decidimos vir para o Canadá, a gente decidiu fazer um projeto, como gerente de projetos, E eu acho que eu nunca tinha feito um projeto tão bem feito, que minhas ex-chefes não escutem no Brasil, E aquilo ali, ele me deu uma motivação grande de ajudar pessoas que queriam seguir aquele mesmo passo, Que eu acho que, óbvio, ele garantiu que eu chegasse aqui, garantiu que as coisas funcionassem da forma que eu imaginei, mas não deu 100% certo. Nunca E aí, dessa forma que a gente vem ajustando ao longo desse tempo, E desde quando a Avanço de Home existe, eu ofereço esse serviço de planejamento para ajudar as pessoas a chegarem aqui. E aí, falando um pouquinho, a gente já falou da importância do planejamento, o planejamento consistente, ele faz diferença no sucesso, Sim. Porque no planejamento você pelo menos elimina o erro grosseiro. Se você não planejar antes, você vai cometer um monte de erro grosseiro que poderia ser eliminado com o que já se sabe. É claro que tem muitas incertezas, porque o que eu costumo dizer é o seguinte: desde que quebrou minha bola de cristal, eu não consigo mais prever o futuro. Então, eu não tenho como prever se a inflação vai aumentar ou vai cair, se os juros sobem ou descem,
se o mercado está no topo ou está no fundo. Eu não sei, não faço a menor ideia. Então, a gente planeja, Sim. executa o que a gente sabe que funciona, controla risco, como a gente sabe que deve ser controlado, e se prepara para as incertezas. Sim. É a mesma coisa qualquer tipo de planejamento. Exato. Os elementos são sempre esses. Eles são sempre iguais, né? Você cria certezas do que você já conhece, você controla risco e você se prepara para o que pode vir de Exato. E com isso, e quando você começa a planejar, gente, vocês precisam ter na cabeça algumas premissas que você assume como verdade, né? O que são premissas? São o que você assume como verdade, né? Então, o prazo de um projeto, por exemplo, ele é uma premissa importante, né? Eu quero estar no Canadá ou eu vou estar no Canadá daqui a tanto tempo. Ou uma segunda premissa eu vou estudar. Ou uma terceira premissa não, eu vou emigrar como residente permanente. Então, tudo que você assume como verdade, ele gera essas outras consequências, né? Os riscos do projeto, as restrições do projeto. O que é uma restrição? É o que te restringe, né? É questão orçamentária, questão de prazo, questão de elegibilidade, de imigração, né? E até mesmo... Conhecimento da língua. Exato. E são elementos que você precisa colocar aí nesse seu plano para que ele cada vez seja mais consistente, né? Daí eu te pergunto uma coisa, qual é o passo que você considera primordial e o primeiro passo para aquela pessoa ela chegar aqui nesse seu planejamento? Olha, eu sei a resposta, mas pode parecer um pouco simplória essa minha abordagem, mas eu acho que o primeiro passo para a pessoa realmente conseguir ter sucesso no Canadá é virar e decidir: o meu futuro é no Canadá. A partir do momento que você definiu o meu futuro é no Canadá, você começa a executar isso. E você se planeja e executa isso. Eu vejo muita gente chegando aqui que diz: não, eu quero morar no Canadá. Mas tem isso assim, mas e aquilo? Mas no Canadá é muito frio. Ou, será que eu não sei cozinhar? Será que eu vou aprender a cozinhar? Coisas que têm muito pouca relevância dentro da decisão. Vou morar no Canadá, vou morar no Canadá. Eu acho que isso tem a ver também com o primeiro passo, que é a pesquisa, né? É a informação, tentar trazer para a sua base de informações do seu projeto tudo que você precisa saber para você tomar essa decisão da mudança, né? Clima, empregabilidade, idioma, né? Possibilidades de imigração. Eu acho que o primeiro passo então seria uma pesquisa vasta de informações para você tomar uma decisão correta de vai ou não, né? E eu acho que esse passo ele é tão importante, tão relevante para o projeto, que a gente chega a perceber pessoas que chegam completamente desavisadas aqui, né? No tipo, aqui em Vancouver, nós estamos em Vancouver, ele acontece em Toronto também, acontece em Manitoba, acontece em Calgary, né? Da pessoa chegar e falar assim: poxa, eu não sabia que minha área de profissão não tem uma alta demanda aqui. Sim. Ou, chove muito em Vancouver. Ou faz muito frio em Toronto. Então você vê que o projeto ele começou a dar errado no momento que aquela pessoa não deu o primeiro passo, né? Que foi pesquisar as possibilidades dela em cada cidade, clima e etc. E para cada fator desses, você tem formas de você, digamos assim, mitigar as consequências. Por exemplo, chove muito em Vancouver. Hoje eu não ando mais nem com guarda-chuva. Você se acostuma com isso. Na verdade, eu comprei guarda-chuva depois que eu estava morando aqui, eu acho que 2 anos quase. Porque teve um período de uma chuva bem torrencial, assim. Eu falei, foi 2 dias, sabe? Eu nunca mais usei guarda-chuva. E é verdade. Outro dia eu fui usar guarda-chuva, porque eu cheguei em Vancouver, estava chovendo. Eu pensei, não, eu tenho sempre um guarda-chuva na mala. Eu abri e eu tirei porque eu não usava mais. É verdade. Então essas coisas todas, você pode pesquisar, a informação está disponível e você cria as formas de prevenir ou minimizar as consequências. Frio de Toronto, você compra roupa, chuva de Vancouver, você ou se acostuma com a chuva ou
Ou compra guarda-chuva, Compra alguma coisa guarda-chuva. assim. Ou até dentro da região de Vancouver você pode mapear quais são as cidades que têm um índice menor de chuva. Por exemplo, Richmond. A minha esposa fez isso. Exato. Né? Onde Que é outra engenheira, né? Ela também não, aqui chove 30% menos em Richmond. Onde o Zé mora, chove menos do que Vancouver, por exemplo. Né? Engenheiros fazendo o projeto, né? Bom, e o segundo passo, a gente entende que é definir bem o objetivo, né? Qual é o seu objetivo de vir para o Canadá? É a imigração? É uma imigração por estudo e trabalho? É uma imigração direta como residente permanente? Esse objetivo ele é importante também, você saber exatamente qual é o seu foco, né? Sim. Porque daí vem o terceiro passo que a gente vai entrar, que provavelmente todo mundo vai querer saber, que é a história do planejamento financeiro. Sim. Porque sem o objetivo definido, você não consegue passar para o terceiro passo, que é definir quanto, né? Exatamente. E ao longo desses 13 anos que eu moro aqui, né, eu cheguei aqui em 2005, eu já vi muita gente tendo que voltar porque acabou o dinheiro. E não é uma coisa que a gente quer que aconteça no meio de um projeto. Acabou o dinheiro do projeto, eu tenho que cancelar o projeto porque acabou o dinheiro. A empresa que faz isso está fadada à falência. E a pessoa que faz isso é pior ainda, porque saiu do Brasil, largou o emprego, às vezes vendeu tudo que tinha, veio para cá e acabou. Né? Vem com o filho. Vem com o filho, aí já tem estresse dentro de casa. Outra coisa, um dos fatores que mais causa divórcio é falta de dinheiro. Na verdade, o casamento ele é basicamente um contrato empresarial, né? É business, né? Exatamente. Devia ser feito da mesma forma que o contrato... CNPJ. Mas é verdade. Um dos fatores de maior estresse em qualquer relacionamento, seja ele um relacionamento matrimonial ou de business, é financeiro. A empresa que não gera dinheiro gera estresse entre os sócios. E o financeiro ele está totalmente ligado ao fator sucesso do seu projeto. Sim. Né? Sim. Então, o segundo passo, a gente falou do primeiro, que é importante você colher informações. O segundo passo para você passar para o terceiro, é definir bem o seu objetivo. Você vem estudar, você vem trabalhar, estudo e trabalho, muita gente vem estudo e trabalho, então você tem que ter em mente a quantidade de dinheiro que você precisa para desprender num curso, por exemplo, que não é barato, né, dependendo do que você vem fazer, da indisponibilidade de trabalhar muitas vezes, né, depende do curso, mesmo que você consiga trabalhar part-time, você às vezes não consegue porque o curso ele te demanda tanto, né? E aí vai ficar na mão de uma pessoa só trazer dinheiro para a família e obviamente você está dependendo do dinheiro que vem do Brasil. Né? Ou não, esse é um outro aspecto, essa é outra pergunta que eu tenho para você mais para frente. Né? Então o fator planejamento financeiro ele é extremamente importante depois que você decide qual o objetivo que você vai ter aqui. Né? E é importante, gente, vocês definirem qual é a elegibilidade para estar aqui. Esse é um outro ponto. Né? Eu tenho condição de estar lá, né? Condição financeira, condição de característica de vida. Né? Eu consigo fazer uma prova de inglês, entrar no curso, ou eu consigo desprender tanto tempo fazendo um pathway sem trabalhar para depois entrar no curso, ou eu tenho capacidade, background profissional, acadêmico para imigrar direto. Isso tudo faz diferença. Né? E agora voltando ao planejamento financeiro, né, que eu acho que todo mundo tem uma curiosidade, eu recebi algumas perguntas bem interessantes do tipo, eu tenho só 50% do valor para o meu projeto Canadá, o que eu faço? Né? Daí eu sempre, a minha resposta é poupa para os outros 50%, né? Não dá para você se jogar de cabeça, mas qual a sua opinião em relação a essa questão do planejamento financeiro em si? Né? Porque tem o tal dos números mágicos também, né? Você precisa de tantos mil para você estar no Canadá, você precisa de uma reserva de tanto. Enfim, você já está aqui muito mais tempo do que eu, você trabalha com esse assunto muito mais do que eu, né? Eu basicamente faço um forecasting, né? Diferente de alguém que está ali acompanhando dia a dia das finanças daquela família. Acho que você consegue passar muito melhor para a gente isso, assim, em relação ao plano financeiro e ao número mágico. Óbvio, a gente não vai ficar falando número mágico, cada um tem seu número mágico. Cada um tem seu número mágico, né? Vamos começar, por exemplo, vamos olhar da seguinte forma.
Isso daqui é um projeto dentro de uma empresa e eu tenho que começar esse projeto, eu só tenho 50% do budget. O que eu, como empresa, posso decidir? Bom, eu posso decidir levantar no mercado esses outros 50%. Então, para a gente, pessoa física, como é que é isso? Friends and family. A família pode te ajudar com os outros 50%. Tem alguém, um tio, uma tia, os pais, não sei. Sim. Alguém que possa te emprestar esse dinheiro e depois você repaga, alguma coisa assim? Um banco dificilmente vai emprestar para um projeto desse. Sim, porque você está indo para um outro país, exatamente, você não sabe ele não vai ter nem como te cobrar. Não vai ter como te cobrar, exatamente. Então, família pode ser uma solução, mas nenhum projeto deve começar sem ter o budget totalmente disponível. Porque é um caminho rápido para o fracasso e não adianta, não resolve o problema. O que a gente quer quando começa a executar um projeto é ter a maior probabilidade de sucesso. Exato. Então, não começar um projeto antes de ter o dinheiro. Ou trabalha mais algum tempo para poupar o dinheiro suficiente, ou vende o apartamento que não estava pensando em vender, ou arranja alguém que possa te emprestar o dinheiro, alguma coisa que complemente, que te dê uma garantia daquele projeto. Exatamente. Pelo tempo do seu projeto. Pelo tempo do seu projeto. Enfim, na minha visão... E não ter projetos com premissas irreais. Exato. Né? Não, eu vou chegar no Canadá, em um ano eu vou estar com um emprego do nível que eu tinha aqui, pagando todos eles. Eu não conheço ninguém nessa situação. Isso é uma coisa que eu sempre comento com os nossos amigos e clientes que buscam esse serviço de planejamento com a gente, né? E eu sempre coloco o meu caso, da vinda para o Canadá, né? Então, nós viemos com uma escolha do objetivo de estudo e trabalho e a gente se planejou para ter dinheiro sem precisar trabalhar durante 2 anos aqui. Foi uma premissa negativa, obviamente, né? Você assumir que você vai ficar 2 anos sem fazer nada num país só gastando dinheiro é demais também. Só que dentro das premissas que eu assumi, a minha condição de ter segurança para fazer o meu projeto funcionar foi essa. Sim. Né? Então, a minha condição era de eu ter condições de me sustentar 2 anos com dinheiro vindo do Brasil. Agora, no meu caso foi diferente. Eu me planejei para 1 ano sem trabalho, mas com um buffer de 100%. Não, ou seja, tinha uma margem de erro. Sim, uma margem de 100%. Faz pesquisa do Ibope. Agora, eu já vim com PR. Isso ajuda muito. E eu, em 3 meses, estava entregado. Isso ajuda muito. Então, ou seja, você vir com PR, você já diminui muito seus custos e não pode chegar aqui e ficar descansando porque você tem 1 ano. Me planejei ficar 1 ano sem trabalhar. Não é 1 ano sem trabalhar, é 1 ano procurando emprego, mas no máximo 1 ano tem que achar. Sim. Então eu cheguei aqui, no dia seguinte eu estava procurando emprego. Lógico. Em 3 meses eu estava trabalhando. Eu também sempre comento nas redes sociais, nos vídeos, a expectativa versus a realidade, né? Sim. Que vai lá para aquele primeiro ponto que é buscar informações, se resguardar de tudo que pode acontecer dentro do projeto, prever os riscos, né? Prever os desvios financeiros. Isso é importante você ter essa condição dentro da sua cabeça para você tomar as decisões corretas. Né? Eu sei que eu posso ficar 1 ano procurando emprego, mas no dia D+1, eu estou na rua procurando, desenvolvendo o meu trabalho, lá procurando desenvolver o meu trabalho. Isso é um fator importante para o sucesso do projeto. Né? Eu acho que tem pergunta, não tem? Tem algumas. Né? Eu estou separando algumas perguntas aqui. Okay. Mas antes, eu queria te fazer uma outra pergunta. Né? Tem muita gente que vem, pensa no Projeto Canadá, né? Pensa no planejamento financeiro, quanto dinheiro ele vai precisar, no objetivo, quais são as atividades que ele precisa fazer para chegar aqui, vai entrar em contato com a Ivisa, da Marilene, vai entrar em contato com a Canax para fazer intercâmbio, ou então vem direto com o PIA, depois vem para cá, procura Avanço de Home para o apartamento, procura o Zé para fazer o planejamento financeiro depois que ele veio para cá, né? Estruturar tudo e tal, mas e o futuro? Né? Porque a gente fica tão envolvido com essa história do planejamento do Projeto Canadá que a gente esquece o depois, né? Aí
eu tenho dinheiro no Brasil, eu trago o dinheiro para cá ou não? Eu tenho previdência no Brasil, ela conta para cá ou não? Eu sei que você pode ajudar com isso, por isso que eu estou fazendo essa pergunta. E muita gente nem pensa na segunda etapa do Projeto Canadá. Né? E eu acho ideal que isso aconteça. Você já vem para cá sabendo que o primeiro estágio é você chegar e se estabelecer. Sim. E o segundo estágio é você pensar no futuro. Né? Trazer dinheiro, investir aqui, previdência privada, essas questões. Eu queria que você falasse um pouquinho mais disso. Tá. A minha abordagem é um pouco diferente da tua. Eu acho que o futuro a gente tem que já estar pensando nele no início da execução do projeto. Perfeito. Tá? Então, na hora que você começou a executar o Projeto Canadá, o que vem depois que você se tornar PE, empresa estabelecida aqui, já tem que estar pensado, tem que fazer parte do planejamento. Uma coisa que muita gente não faz, e aí é contra a minha filosofia, a minha filosofia sempre foi muito, meio mineira. Meu dinheiro eu quero do meu lado. Então, não tinha esse negócio de eu estou morando no Canadá e meu dinheiro está no Brasil. Isso na minha cabeça nunca existiu. Mas mesmo assim eu levei 6 meses para completar a transferência. E foi o meu pior erro de todo o meu planejamento. Essa é uma pergunta que eu ia lhe fazer dos nossos internautas aqui, Isso, né? foi o pior erro do meu planejamento. Eu tinha que ter chegado aqui com o meu dinheiro todo aqui. Por quê? Porque a minha grande preocupação era, eu estou saindo do Brasil, eu estudei como é que são as finanças no Canadá, mas eu não sei realmente, eu sei em teoria o que eu consegui descobrir com outras pessoas ou com informação na internet. Eu sei a teoria, mas eu não sei a prática. No Brasil já está tudo azeitadinho. Já tem as minhas contas aqui, ali, já tem os papéis que eu sei que eu entro e saio. E quando eu chegar no Canadá... Era um ambiente diferente para você, né? Eu trouxe um pouco para começar a aprender e depois transferi à medida que eu ia aprendendo. E foi o meu pior erro. Aqui é muito mais barato você fazer investimento. Aqui rende mais em dólar do que você investir em real e depois converter para dólar. Então, se você de tacada, primeira tacada, converte tudo para dólar e investe aqui, no final você vai estar melhor do que investir lá e depois isso é uma converter. dúvida muito comum das pessoas que estão vindo para cá, né? Eu deixo dinheiro aqui ou eu trago o dinheiro? O custo de se investir no Brasil é absurdamente alto. Quando você compara com o custo de se investir no Canadá, o custo de se investir no Brasil é absurdamente alto. Bom, eu queria poder cobrar aquelas taxas que eles cobram lá. As taxas são abusivas, né? Nossa, é uma loucura. Eu quando tenho clientes, muitos meus clientes são brasileiros, e a gente analisa, senta para analisar os extratos dos investimentos no Brasil, e aí eu começo a ver, Deus, que absurdo! Não vale a pena. Não vale a pena. Melhor colocar aqui. Isso no aspecto custo. No aspecto imposto, o Canadá eu considero uma mãe para a gente. O que tem de benefício fiscal aqui para a gente poder investir sem pagar imposto, ou a gente poder investir aqui e ter desconto de imposto é muito mais do que tem no Brasil. E no Brasil tem algumas coisas que eu acho perversas. Por exemplo, aquela escala decrescente de imposto de renda que tem para alguns investimentos. Isso é perverso, porque você ficar com investimento preso, a economia muda todo dia. Eu não posso estar com meu dinheiro preso. Eu tenho que poder ter flexibilidade para tirar de um lugar e botar no outro. Senão eu não consigo planejar. Então aqui é muito mais fácil planejar. Isso responde muito a pergunta de muita gente, né? Provavelmente as pessoas que estão online com a gente, eles devem ter essas dúvidas, e tem mais algumas interessantes aqui, né? A Manu pergunta assim: que referência você sugere para a gente começar a entender como funcionam os investimentos no Canadá? Ela está no Brasil. Algum site, alguma coisa? Bom, tem o meu site, né? O Jabá .com, mas tem uma coisa tem um nome muito mais fácil para a gente. Meudinheiro.ca. Meudinheiro.ca. Pronto, vai cair direto no blog em português.
Tem o blog em português no meu site, dali você consegue ver tudo que tem em inglês também. Tem informação sobre todos os tipos de conta que existe no Canadá, Excelente. todos os tipos de seguro que existe no Canadá, para que serve cada uma das coisas, algumas estratégias também estão lá. Tem histórias de algumas pessoas, artigos que eu escrevo, artigos que outras pessoas escrevem. Tem muita coisa lá. Excelente. Meu dinheiro eu já entrei no meu dinheiro algumas vezes, inclusive, gente. Vocês podem entrar lá que o negócio é bom mesmo. Né? Tem muita coisa. Você recebe bastante elogios no teu site. E aí... É muito tempo investido colocando conteúdo. Mas isso é legal. E a Tamisa está perguntando assim, o que você sugere ao invés de deixar o valor aplicado no Brasil em fundos de CDB, por exemplo? Se deixar ele aplicado no Brasil por enquanto, talvez. Qual é a sua sugestão? Bom, primeiro você só consegue abrir conta de investimento no Canadá depois que tem o SIN number. Tá, isso era uma então outra tem pergunta. Que estar aqui. Isso era uma outra pergunta que a gente tinha também. Né? Tem que estar aqui, tem que ter um tipo de visto que vai durar mais de um ano. Joia. Ou seja, estudar em college, estudar em universidade, eu já vim trabalhando, ou como PR. E com esse tipo de visto e com o SIN number, a gente pode abrir a conta de investimento e aí a gente começa a fazer planejamento fiscal, coloca em contas que não pagam imposto e distribui. Eu criei um portfólio específico para quem chega aqui e ainda não tem emprego, que aí vai gerar tipo uma mesada que todo mês é depositado na conta. Legal. Então tem muita coisa que a gente pode fazer com o objetivo de preservar aquele patrimônio que você adquiriu no Brasil, de forma que você possa executar o seu plano Canadá com mais calma, com menos estresse, e lá na frente você não torrou 20, 30 anos de patrimônio que você construiu no Brasil. Isso é bem interessante. Então, gente, vocês pegaram aí, vocês precisam do SIN number para investir aqui, vocês precisam de um visto de pelo menos 12 meses, né? Isso, para dar direito ao SIN number. E o meudinheiro.ca, meudinheiro.ca é o blog do Zé com as informações. Eu acho que vale muito. É um blog em português. Um blog em português, eu acho que vale muito a pena. Né? Então a gente já respondeu algumas perguntas e tem uma bem interessante aqui. Né? Nesse planejamento financeiro que a pessoa ela vai fazer para vir para cá, ela considera dólar comercial ou turismo? O pior deles, é o mais alto que considera. Eu responderia exatamente isso, né? Exatamente isso. E se a pessoa precisar de algum suporte, algum coach na fase de planejamento financeiro, entre em contato comigo, eu também faço isso. Tranquilo. Muito legal. Então vocês podem entrar em contato com o José Cid também, daí do Brasil, para fazer esse suporte financeiro para chegar aqui. Né? Suporte consultoria financeira. Consultoria financeira. E uma outra pergunta também que muita gente faz é em relação à previdência privada. Né? O Brasil e o Canadá eles têm um acordo de previdência privada. Não, o acordo é de previdência social. Previdência social. Ou seja, é a previdência do governo. Tá. A previdência privada não entra nesse acordo. Então, a forma de trazer é sacar a previdência privada no Brasil, vai ter consequências de imposto. Traz para cá como se fosse um investimento e você consegue. E aí você investe aqui. Tá, em relação à previdência social, esse acordo Brasil-Canadá, ele permite você migrar a sua previdência para cá, para o Canadá, e você continuar contribuindo, ou você necessariamente tem que deixar ela lá e informando para o Brasil que você está contribuindo aqui? Ótima pergunta. Não tem transferência de recursos. Então, quando chegar o momento da aposentadoria, a pessoa vai ter duas aposentadorias, uma no Brasil, uma no Canadá. A grande vantagem para nós que moramos no Canadá é a seguinte. Primeiro, a gente vai pedir aposentadoria no Brasil, no Service Canada. Não tem nada de fila de INSS, não tem nada disso. Isso é ótimo, né? Só isso eu já não saio mais daqui. Já valeu a pena, né, a mudança? Já valeu a pena. Aí o nosso pedido de aposentadoria vai para um setor específico em Brasília que cuida de brasileiros que moram no exterior. Então já não vai passar por toda aquela confusão de INSS, nada disso. E nossa aposentadoria brasileira vai ser paga na nossa conta bancária no Canadá. Então, só isso tudo, para a gente, é o melhor dos mundos. A gente não consegue tirar a Previdência Social brasileira. A gente não consegue resgatar. Sim. Então, a gente vai ter uma aposentadoria no Brasil, proporcional ao tempo que a gente trabalhou lá,
Não perdeu, porque pela legislação brasileira, se você parar de contribuir, você perde. Você perde, exato. Mas por causa do acordo a gente não perde. A gente pode e deve, na minha opinião, parar de contribuir quando estiver trabalhando aqui. Sim. E no Brasil eles vão saber que a gente não está mais no Brasil quando você dá a saída definitiva do país. Você avisa a Receita Federal. Mais ou menos. Você avisa a Receita Federal, mas não tem conexão com o INSS. O INSS só vai saber que você parou de contribuir. Uhum. Na hora que você aposentar, é que ele vai ver que você está pedindo aposentadoria baseado no acordo previdenciário. Entendi. Brasil, então, Canadá. Isso é uma informação bem interessante, porque muita gente escuta falar desse acordo Brasil-Canadá, uma série de coisas, né? Não só com a Previdência, mas para pagamento de impostos, né? Que tem acordo com pagamento de impostos, então você tem que dar a saída definitiva, senão você vai pagar imposto lá e aqui, né? Isso é uma outra coisa que as pessoas elas sabem, mas elas não sabem com detalhe. E essa é uma informação bacana até para você pensar no seu futuro em relação à Previdência. Você que está planejando uma mudança para cá a médio, longo prazo, essa é uma informação bem interessante. E tem uma cartilha muito boa sobre o acordo. Quem quiser, essa cartilha está disponível na internet. Se não achar, me manda uma mensagem que eu envio. Tá joia. Bom, mais alguma outra pergunta aqui? A Nath pergunta assim: e se virarmos cidadãos canadenses, a gente passa a receber só aposentadoria no Canadá ou recebe no Brasil também? Recebe no Brasil também. O acordo é para cidadãos. Na verdade, eu não sei se me corrija se eu estiver errado. Quando você ganha cidadania canadense, você não abre mão da cidadania brasileira. Você não necessariamente precisa fazer isso, né? Existem alguns países que eles têm isso como premissa, mas não é o caso do Canadá, né? A Gi, o José já respondeu, a gente não consegue migrar a Previdência Social para cá, ela fica lá, mas a Previdência migra a Previdência privada. Sacando lá, investindo aqui. Isso, sacando, não tem a portabilidade, né? Não. E aqui a gente pode investir como conta de investimento para aposentadoria, ou até mesmo um plano de aposentadoria com um benefício definido. Tem todo tipo de possibilidade. Meudinheiro.ca, vocês vão saber de tudo e contactem o Zé. Tem algumas outras perguntas aqui, né, que tem a ver com planejamento, outras nem tanto. Do tipo, os bancos cobram taxa aí no Brasil, aqui no Canadá, alguns cobram. Como qualquer banco. O banco ele sobrevive de taxa, ainda mais banco, não é uma filantropia. Mas tem alguns tipos de conta que você fica sem pagar durante um período, né? Especialmente conta para os newcomers, né? Para as pessoas que estão chegando, para estudantes. Então tem bancos que oferecem taxas, contas sem taxas, tem outros com umas taxas bem pequenininhas. Isso aí vocês sabem quando vocês chegam aqui. Isso. Né? Bom, tem mais algumas perguntas aqui interessantes, que existe algum período do ano ideal para essa mudança? Ontem. Mas você sabe que tem um período ideal, aí eu vou puxar um pouco pro meu lado, de housing, né? Da parte de housing tem sim, né? A gente sempre aconselha os nossos clientes a fugirem um pouco do verão, né? Aqui no Canadá. Abril, né? Abril na verdade aqui é junho, julho, agosto e setembro, né? Junta o período de início de aula nos colleges, em setembro e alguns em agosto. E junto o fato também de até o canadense não querer mudar no inverno, né? Chove muito, neva, então imagina ele deixar para mudar. Olha, eu já mudei com neve, não aconselho a ninguém. E isso reflete muito nas disponibilidades e nos valores. A gente percebe que tem um leve aumento nesse período do valor do aluguel. Ao passo que nos meses de menor demanda, né? O aluguel ele fica estável. Então esse é um ponto interessante. Mas a parte financeira que tem sempre benefícios e dificuldades, né? Se você mudar numa época ruim e tiver alguém com um imóvel vazio, ele vai ter que aceitar um aluguel mais barato. Exatamente. Então tem prós e contras, né? Exato. Sempre custo de oportunidade. Exato. E dentro do seu planejamento, óbvio, o brasileiro ele sempre foi muito preocupado
com plano de saúde, a gente tem uma configuração diferente de sistema de saúde do Brasil para o Canadá, né? E o que eu sempre faço com os clientes que estão vindo para o Canadá, eu considero um seguro-saúde logo no início. Sim, né? Esse tem que ter. Principalmente aqui para a província de BC, né? Porque nos primeiros 3 meses você dá entrada no seguro-saúde da província, né, do plano de saúde público, mas você não pode usufruir dele nesses primeiros 3 meses. Né? Em BC não são exatamente 3 meses, é um pouquinho menos, né? A gente sempre aconselha isso. Em outras províncias, elas têm regras diferentes. Ontário são 6 meses e você precisa, depois desse período, você precisa estar com um trabalho full time para você requerer o plano de saúde de lá. Né? Então, assim, de qualquer forma, no seu plano de saúde, no seu planejamento financeiro, você precisa considerar o seguro saúde, o Zé também é especialista nessa história. Sim. Né? Então, se vocês tiverem... De várias companhias, dá para a gente shop around, né, e ir atrás de melhores taxas, porque é interessante essa parte de seguro de saúde, que diferentes faixas etárias vão dar diferentes preços quando se muda de seguradora. Parece que elas têm preferência por determinadas faixas etárias. É verdade, eu imagino. Tem uma outra pergunta bem interessante aqui da Larissa, que é a seguinte, aí voltando lá para o seu lado de investimentos. Aí, o pessoal gosta desse negócio de investir dinheiro. Daí é o seguinte, ela fala, tem algum meio de investir no Canadá, estando no Brasil, já que eu não tenho a possibilidade de abrir uma conta aí de investimento? Não. A única coisa que você pode fazer é eliminar o risco cambial. É abrir uma conta corrente no banco canadense e transferir o dinheiro para cá, mas não tem como investir. Joia. E é uma outra pergunta do Ricardo, ele fala o seguinte, qual é a pergunta, essa também é uma pergunta clássica, né? Qual é a melhor maneira de enviar dinheiro do Brasil para o Canadá? Olha, eu diria que é maneira legal, né? Essa é a melhor maneira sempre, mas tem várias opções. Vai depender muito de quantia, vai depender, por exemplo, se a pessoa está transferindo o patrimônio todo. Existe, na minha página do Facebook, tem uma entrevista legal com um dos meus clientes que fala sobre isso. O popular entre os brasileiros é o TransferWise, né? Mas ele tem um limite, ele tem muitas limitações, né? Por CPF, por ano, por mês, então... de certa forma tem alguns outros meios, então dá uma... Eu pessoalmente, eu sou muito... Eu não gosto de risco, eu gosto de ter um certo controle sobre as coisas. Então, eu pessoalmente faço muita coisa online, mas eu não me sinto seguro a usar o TransferWise. Porque a estrutura do TransferWise como é que tinha aquele programa humorístico há muito tempo no Brasil, né? Que ele falava La Garantia Sou Eu, como é que era assim? Qual era o personagem? Era um comercial. Era um comercial de um Paraguai, alguma coisa assim. La Garantia Sou Eu. Entendeu? Tá certo, a TransferWise tem gente boa por trás, mas eu prefiro fazer no banco. Eu lá trabalhava com o Banco do Brasil, eu fiz minha transferência com o Banco do Brasil, eu tinha conta no HSBC também, fiz transferência para o HSBC e foi como eu fiz. Mais caro, mais barato? Não sei, foi uma despesa uma única vez, pontual. Eu acho que depende muito do volume e você tem que considerar despesa versus volume, né, para ver se o negócio risco, dor de cabeça. Exato. Não, esses 2 bancos estavam ali à minha disposição. Conheci o gerente, tranquilo, atendimento VIP. Para que é que eu vou procurar outras formas, ficar em fila? Então fiz assim. E uma outra pergunta que ela é muito comum, né? Ela saiu aqui também no nosso roteiro, já saiu aqui no nosso Instagram hoje, que é a seguinte: como é que eu declaro essa saída de dinheiro do Brasil para o Canadá? Eu declaro ela no Brasil, declaro no Canadá, declaro ela no Brasil e no Canadá. Declaração de imposto, né? Não, declaração de imposto no Brasil você vai fazer ser definitiva, não tem que declarar nada. Não tem que você declara aqui. Imposto aqui, quando você muda para cá, você pode trazer patrimônio, não tem nada a declarar também. E uma coisa que, um fato, né, uma coisa que muita gente acha, que existe como transferir dinheiro de um país para o outro sem
fugindo da vigilância do Banco Central, não sei o quê. Isso não existe. Isso não existe. Você transferiu $1 do Brasil para o Canadá, os bancos centrais sabem. Não tem valor mínimo, não tem número de operações, tudo isso é fictício. Os governos sabem que o dinheiro está transferido. Sim, está circulando, isso evita evasão de dinheiro, evita lavagem de dinheiro, evita uma série de situações, né? E aí tem uma outra pergunta interessante aqui. A gente abriu para bastante perguntas, a gente fugiu um pouquinho do planejamento, tem umas coisas que curiosidades, né? Mas eu acho que essa é interessante. Sabemos que os casais canadenses recebem ajuda financeira por cada filho. O brasileiro tem o mesmo direito? Se for residente, se for residente, sim. Se ele tiver uma permanência aqui por um determinado tempo, sim. Né? Isso vai de acordo com a tua faixa salarial anual. Sim. Né? Todo mundo recebe, vai depender da sua faixa salarial, o montante que você vai receber. Né? No Brasil também tem isso, mas lá não é proporcional à faixa salarial. Eu não sei quanto é que é hoje em dia, mas no tempo que eu morava lá era R$2 e poucos por criança. É verdade. Poupudo, R$2. E uma outra coisa é que, óbvio, para você solicitar os vistos para cá, né, você vai precisar para comprovar para o governo canadense que você tem condição de sustentar aqui. Todas essas informações tem no site do governo canadense, que é cic.ca, né, .gov.ca. gc.ca, então a gente vai colocar aqui, que é cic.gc.ca. Todas essas informações tem no site do governo canadense. Se você saber o montante que você precisa comprovar para solicitar o visto, tem lá, mas a gente não está falando aqui só do montante, a gente está falando de um projeto de segurança. E eu já adianto que o que o governo canadense pede é ridículo, não dá para nada. Não dá para nada, exatamente, não dá para nada. Bom, gente, eu quero agradecer o Zé. Né? Obrigado aqui. Por estar aqui, por aceitar o convite. Obrigado a vocês que estiveram aqui participar da live. Obrigado a vocês. Vocês podem deixar perguntas pra gente, você pode enviar um e-mail pra gente. Você entra no meudinheiro.ca, que é o blog do José Cid, que fala de finanças, fala de uma série de situações legais, de investimentos aqui no Canadá. Eu acho que é bacana para vocês terem uma noção. A gente está fazendo algumas outras gravações aí, vocês não estão vendo, então provavelmente sobe no nosso YouTube, sobe também na página do Zé. Então, obrigado aí, viu, gente? Obrigado a vocês. Prazer estar aqui contigo. E a gente ainda vai fazer mais vídeos. Não? A gente vai fazer mais vídeos. Então a gente está programando mais algumas lives com profissionais como o Zé, né, de outras áreas. A gente vai trazer para vocês, então fique atento no nosso Instagram. Já ia. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, gente.